Escuta aqui. Dicas de livros, filmes, documentários, artigos, perfis, canais, cursos e tudo mais que você puder nos agregar ainda mais de temas e de reflexões relacionadas às masculinidades. I'm not your Negro. Eu acho que é fundamental para o momento que a gente está vivendo. Any white man in the world says, give me liberty or give me death, the entire white world applauds. When a black man says exactly the same thing, he is judged a criminal and treated like one, and everything possible is done to make an example of this bad nigger so there won't be any more like him. Eu queria indicar o vídeo Masculinidade Tóxica ou Frágil, do dia 23 de abril de 2019, do Tempero Drag, e também o vídeo Gênero e Natureza, que explica como o gênero é um processo de socialização. E também queria indicar o vídeo Mulheres Foda, o número 11, sobre a Marsha P. Johnson, e também o documentário A Morte e a Vida, de Marsha P. Johnson, que é um documentário do David France, de 2017. Esse diretor foi indicado ao Oscar, e ele faz um tributo a ela, que é uma mulher trans, negra, uma figura central na luta pelos direitos LGBTQIA. Naquela época não tinha tantas, mas todos eles já estavam contidos ali nos Estados Unidos. E por meio de entrevistas e uma riquíssima pesquisa de imagens, ele acompanha a amiga da Marsha, a Vitória Cruz, que é uma transgênero ativista, na tentativa de reabrir a investigação 25 anos depois da morte dela. É muito impressionante como um assassinato pode ser tido como um suicídio de uma figura que incomodava tanto o poder e o poder policial em específico. Você pode falar um pouquinho sobre essa dica, Guilherme? Posso, mas eu vou falar para além dela. Eu assisti um documentário chamado Happy Birthday, Marsha, que é um curta. Ele tem 30 e poucos minutos. Ele foi produzido por uma amiga da Marsha, uma mulher trans negra. É muito importante duas coisas, né? Primeiro, é muito importante olhar para essa história e falar, e no Brasil, né? Por exemplo, quem assistiu A Vida e a Morte da Marsha P. Johnson, que é um documentário que tem lá no Netflix, e não assistiu Divinas Divas, da Leandra Leal, se eu te encontrar na rua, eu vou quebrar seus dentes. Maravilhosa dica. Porque que história é essa de subalternização colonial, cultural? Então, é muito importante olhar para essas referências que vêm de fora, mas articular, elas só servem para alguma coisa se elas forem articuladas com as realidades daqui de dentro. Então, a Marsha P. Johnson, ela foi adotada, né, dentro do mito fundador de Stonewall, porque Stonewall não é a primeira revolta por direitos gays nos Estados Unidos, mas dentro do mito fundador de Stonewall, ela foi adotada como o espírito da revolução. E várias outras pessoas estavam lá. Por exemplo, a história fez o apagamento da Stormé de la Verrie. Stormé de la Verrie era uma lésbica que se vestia como homem, né, que fazia uma espécie de drag king. E a Stormé de la Verrie, ela foi uma das primeiras pessoas que peitou a polícia. A Marsha chegou na Stonewall quando a revolta já estava acontecendo há umas 2 horas, assim. Aí tem várias histórias, né? Ela chegou, ela tacou um copo de shot na vidraça do bar, quebrou a vidraça do bar. No dia seguinte, ela subiu num poste para tacar tijolo em carro da polícia. Mas a Stormé de la Verrie, que era uma sapatão foda, foi apagada, né? Pouquíssimas pessoas sabem dela. Você abre a Wikipedia, escreve Stormé de la Verrie, é um artigo de 10 linhas. Você escreve Marsha P. Johnson, tem 20 páginas. Então, ainda toda a história trabalha com ocultamentos e apagamentos, né? O Walter Benjamin, ele fala que a função do historiador, no livro dele, no escrito dele famoso, Tese sobre a História, ele fala que o historiador precisa escovar a história a contrapelo, né, para
ver o que pula dali. E então, meu comentário sobre a marcha é que é super importante a gente saber que o mito fundador dos nossos direitos é uma mulher trans negra, drag queen, e que depois ia ser soropositiva, mas é super importante também que a gente saiba que existem outras personalidades super importantes. E aí, nesse documentário, a parte que eu mais me emocionei, mais gostei de assistir, é quando a Silvia Rivera, que era a melhor amiga da marcha, é proibida de falar numa marcha LGBT, porque o movimento que tinha sido iniciado por essas personalidades, né, essa travesti e esse drag king, depois ele vai ser higienizado por pessoas que acham que as vozes dessas pessoas não são bem-vindas no movimento. Para quem não conhece nada sobre cultura drag, enfim, e que pode ter um tempo a mais aí nesse período de pandemia, vai lá na Netflix visitar um pouco do reality show RuPaul's Drag Race, que mesmo sendo um programa de competição artística, ele trouxe visibilidade para essa arte. E falar para as pessoas que antes de se tornar um enlatado da indústria de cultura, as temporadas 1, 2 e 3 falam muitas coisas que a gente precisa ouvir. Então, olhar para esse programa lá no iniciozinho dele, quando não tinha patrocínio, quando ele era feito num galpão, quando as câmeras eram horrorosas, olhar para esse programa lá no início, é ter as informações que a gente precisa sobre a cultura antes da cultura ter se transformado numa mercadoria. E no canal da Dakota Monteiro tem um episódio com a Rita Von Hunt e a Dakota comentando um pouco sobre uma visão mais aprofundada sobre esse show, que ganhou vários Emmys, e que é muito interessante perceber a perspectiva de quem vive essa cena sobre esse programa tão popular.